Trump manda recado para Eduardo Bolsonaro, ou senão ele será preso lá mesmo. Veja só com a análise do Thiago Reis. E temos aí humilhação. Humilhação no seu estado puro, sólido, cristalino. Isso é o que está passando aí o senhor Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Olha, deu ruim aí pro Eduardo Bolsonaro. Ontem tivemos aí uma reunião do Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Lula, com o seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário de Estado Marco Rubio. Ok. Antes dessa reunião, Eduardo Bolsonaro, até mostrei aqui em tom jocoso, rindo do Eduardo Bolsonaro, porque foi realmente engraçado, ele apareceu fora do Departamento de Estado dos Estados Unidos, dizendo que teve uma reunião muito boa e tudo mais, e aí ele mostrou um vídeo do dia anterior do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que, olha, as tarifas do Brasil são por questões políticas e não econômicas e tudo mais. E o Trump fala isso para a imprensa estadunidense porque não tem como ele justificar questões econômicas no caso do Brasil. Pega mal. Foi acusado, quando ele fez isso no começo, ele foi acusado de fake news. Aí ele começou o que é, né? Ele não tem problema econômico com o Brasil. E aí ele passou a justificar ali usando o Bolsonaro. Ok. Lembre-se disso. Fora do Departamento de Estado. Eis que o Marco Rubio se encontra com o Mauro Vieira e eles tiram uma foto dentro da Casa Branca. Dentro, veja bem, o Eduardo Bolsonaro tem várias fotos fora. Já o ministro do Lula tem foto, vou te mostrar aqui, dentro. Até fizeram aqui montagem assim, isso não é montagem, é uma foto dele fora. Aqui, fizeram montagem deles aqui, ó, com um bonezinho de palhaços aqui. E até mostraram, ó, todas essas pessoas aqui entraram na parte de fora da Casa Branca. É fácil, né? O fato é que o Mauro Vieira estava aqui do lado de dentro. Ah, mas é que não pode tirar foto, Thiago. Pô, então por que o ministro do Lula pode? Ah, porque ele é ministro. Bom, então ele está sendo mais bem tratado, com mais regalias do que o Eduardo Bolsonaro jamais foi. É isso? Porque vamos lembrar o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, no primeiro governo Trump, lá pouco antes do Trump tentar dar golpe, isso em 2021, o Eduardo Bolsonaro tirava fotos na Casa Branca. Toda vez que ele ia à Casa Branca, e ele tirava fotos dentro da Casa Branca, tirava fotos nos corredores, gravava stories nos corredores da Casa Branca, e não havia problema algum. Porque agora o Eduardo Bolsonaro foi proibido de fazer esse tipo de coisa. Mas do lado de fora ele grava o vídeo que quiser e tudo mais. Pô, não é estranho? A não ser que ele não tenha entrado na Casa Branca. Não tem entrada no Departamento de Estado. E aí vem a pior parte. Segundo aí a Globo, já vou te mostrar o trecho, e isso vai aí com o que outros veículos de mídia falaram e com o que se diz aí, que é o Eduardo Bolsonaro foi lá e botaram ele para correr e falaram, olha, é melhor você sair dos Estados Unidos, vai tentar salvar seu mandato aí no Brasil, ver o que faz da vida, porque aqui ó, não dá mais para você vazar. A gente precisa do Brasil por conta da China. Eu vi isso na Globo e eu fiquei pasmo. Por quê? Porque eu tô falando isso aqui no Plantão Brasil desde que o Trump anunciou as primeiras tarifas ao Brasil. Eu falei, olha, o Brasil não vai sofrer em nada na sua economia. Se algum emprego for perdido, que eu não acredito, vai ser imediatamente recuperado porque estamos em pleno emprego e o Lula vai abrir novos mercados de maneira que as exportações vão aumentar. Quem é plantonista, comenta aí. Falei ou não? Isso aí. E ainda falei, o Trump é quem vai... O Lula dobra o Trump em 5 minutos. Ninguém falava isso. Eu falei, o Lula dobra o Trump em 5 minutos. O Lula dobrou o Trump. E os Estados Unidos é quem vão precisar do Brasil por causa da China. E aí o que aconteceu? Exatamente. Os Estados Unidos hoje estão ajoelhados pro BRICS. Ajoelhados pro BRICS. E aí eles precisam de algum acordo com o Brasil, primeiro, porque a inflação aumentou nos Estados Unidos e o Trump precisa estancar essa sangria, mas ele não pode novamente sair como o taco, que é os memes que fazem dele, que é Trump always chicken out, que é o Trump sempre se acovarda, ele faz uma coisa, depois ele recua. Ele não pode, então ele precisa anunciar uma vitória. Mesmo que a vitória seja fake, precisa anunciar. Tá. Aí tem a outra parte, que é a China fechou a torneira para os minerais raros aí para os Estados Unidos. Eles não conseguem, a partir de agora, avançar na guerra da tecnologia. Eles não conseguem mais fabricar mísseis, tanques de guerra, aviões, não conseguem nada. As empresas estadunidenses e do Ocidente estão paralisadas. Já estavam paralisadas faz 4 meses. Muitas empresas, principalmente na área de drones.
E aí eu não falo de drones, que é o drone que você usa com uma câmera para tirar fotinho. Não, estou falando de drones de guerra. Já está paralisado há 4 meses. Agora o resto foi completamente paralisado. O Trump está em pânico. O mesmo secretário do Trump que o Eduardo Bolsonaro mostrou, no mesmo dia, na mesma coletiva de imprensa, ele quis dizer que, olha, agora é a China contra o mundo, porque a China está restringindo os seus minerais e esse tipo de coisa para o mundo inteiro. E aí ele está tentando convocar os países da União Europeia, convocar o Japão e convocar a Austrália a se rebelarem contra a China, dizendo, olha, a gente vai aplicar tarifas ou sanções à China, porque a China não está liberando isso aí. Porém, os países da União Europeia não querem brigar com a China, porque eles dependem da China muito mais do que os Estados Unidos dependem da China. Não, porque não é só nesse tipo de área. Os países da União Europeia dependem da China em muitas importações que eles fazem, principalmente aí no setor de energia. Então eles se ferram, eles já ferraram aí a inflação dos países da União Europeia, e os líderes europeus hoje têm aí uma aprovação baixíssima na média, nenhum deles passa de 40% de aprovação, ou seja, a chance de algum deles se reeleger é quase nula. Os que continuam no poder é só porque é um parlamentarismo, é um sistema feito ali para eles continuarem, mas os que atualmente estão têm aí uma chance quase nula de se reelegerem. E aí o que acontece? Isso porque eles tiraram ali, cortaram a Rússia. Aí vai cortar a China por causa dos Estados Unidos de novo. Pô, pensa numa decisão burra. E é burrice acima do nível que eles estão acostumados. Então, de subserviência aí ao imperialismo dos Estados Unidos acima do nível que os europeus estão acostumados. Aí não dá. O Trump não está conseguindo. Aí vai chamar o Japão, a Austrália, pô, você acabou de impor tarifas desses países e obrigá-los a vir na mesa de negociação e fechar um acordo horrível para esses países. E agora você quer apoio deles contra a China, pô. Difícil, hein? Bem difícil. Porque agora você quer a favor de quem você acabou de ferrar. Lembrando que a União Europeia assinou um acordo terrível com o Trump que vai quebrar os países da Europa. O Japão também assinou um acordo bem ruim com o Trump. Aí você vê, pô, peraí. Não dá, né? Aí não dá para o Trump agora pedir favores. Então ele vai precisar pedir favor ao Lula. E vai ser difícil, hein? Porque o Lula já falou, as terras raras são nossas e ninguém mete a mão. Então, ó, que coisa. E lembrando, os Estados Unidos nunca querem comprar um preço justo, vamos explorar e transferir a tecnologia para o Brasil, para que o Brasil também possa explorar. E aí, obviamente, se o Brasil pode explorar, no futuro o preço desse mineral raro vai aumentar, mas é o preço que temos a pagar para podermos explorar aqui para o Brasil. É o justo porque é o que foi negociado entre as partes, por exemplo, que seria a única maneira com a que o Lula negociaria isso. E que é como a China faz com todo mundo. O que os Estados Unidos querem é o seguinte, não, olha, vai chegar a empresa estadunidense, a gente vai explorar tudo, a gente vai refinar no Brasil, porque o refino, ele polui rios, ele polui mananciais de água, a gente não quer isso nos Estados Unidos, né? Vamos refinar no Brasil, poluir tudo, estraçalhar com o meio ambiente do seu país e não queremos pagar nada. Esse de pagamento aí, não esquece, a gente quer pagar 1% do que vale isso aí, tá? Ok, e aí? É por isso que os Estados Unidos sempre colocam aí governos de direita nos países, como é o Milley, por exemplo, que aceitaria uma coisa dessas. O fato é que o Trump está numa situação em que, para começar a refinar esses minerais raros, essa tecnologia os Estados Unidos não têm. Essa é uma coisa que a Globo não admite, é por isso que fala, Thiago, mas como é que você acertou aí no que aconteceria? E os jornalistas da Globo, que já eu vou mostrar aqui falando sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, que ele vai ter que fugir de lá, os jornalistas da Globo não acertam. É porque os jornalistas da Globo não podem falar uma coisinha simples, que é, olha, o capitalismo falhou. O país mais rico capitalista do mundo, que só é mais rico porque rouba de todos os outros, esse país deixou o capitalismo agir de maneira que é maneira do capitalismo selvagem, visando lucro. E visar lucro não é necessariamente inovar. Então aquela mentira que todo mundo diz que, olha, o capitalismo traz inovação e o comunismo não, é uma mentira. Por quê? Porque o comunismo chinês, com empresas aí com forte poder de decisão estatal sobre o que essas empresas fazem e devem fazer, e com forte aporte estatal nisso aí, eu já falei tanto com prêmios, com bônus das empresas e tudo mais, que consigam o que o governo quer. O que essas empresas fizeram? Elas conseguiram tecnologia para que em todas as áreas possíveis a China não dependesse mais dos Estados Unidos. Mais do que isso, também foram causando pouco a pouco uma dependência dos Estados Unidos da China. Eu mostrei vídeo aqui outro dia, não vou mostrar novamente, do Marco Rubio, o mesmo que estava ali falando com o Mauro Vieira na foto, desesperado
dizendo que, olha, nós dependemos da China para tudo, nós não conseguimos produzir um míssil, e não consegue produzir um tanque de guerra sem depender da China. E faz aí mais de 10 anos que eles avançaram na cadeia de produção e nós não. Por quê? Porque nós dependemos de empresas. E as empresas visam o quê? Lucro. A empresa não pensa, vou fazer agora um míssil que é 10 vezes melhor. Por quê? Porque eu já posso vender esse míssil atual caríssimo, caríssimo, caríssimo. Isso. Então pronto, eu vou fazer aqui um refino das terras raras. Isso custa caro. Não dá lucro, mas não dá lucro nenhum. Melhor eu comprar já refinado ali da China. Grandes problemas a China me vende, a China imbecil. A China gastou bilhões e bilhões e bilhões para refinar esse negócio aí. Nossa, não dá lucro nenhum refinar isso. Me vende bem mais barato do que se eu fizesse a refinaria eu mesmo. O capitalismo age por isso. Aí na hora que cortam parte aí da cadeia de produção, que acontece, é uma corrente de produção, né? Um nível depende do outro. Quando a China corta um nível, que agora vocês não têm mais a terra rara refinada, tá? Acabou. Todo o capitalismo se ruim. Eles precisam aí da China. Porque algumas coisas que o comunismo faz não dão lucro, pelo menos não a médio ou nem a longo prazo, mas na hora que começar a dar, os capitalistas não, eles pensam no que o sistema atual mudou nos anos 90, tá? Não era assim. Saem, todas as empresas que estão na Bolsa de Valores precisam fazer reportes trimestrais. Se você aí trabalha em qualquer empresa grande, plantonista, você deve saber que tudo é trimestral. Antigamente era anual. Então agora, o cara que está na empresa, o CEO, os acionistas, eles visam lucro para daqui 3 meses. Então não dá para fazer um investimento multibilionário por uma coisa que você só vai colher daqui 6, 7 anos. Não dá. Isso vai sair como prejuízo para a empresa nesse ano. Investimento é prejuízo. Então o que acontece? Vamos investir 10 bilhões para fazer uma refinaria? E os dividendos que eu vou ganhar? Não, deixa 10 bilhões em caixa para dividir para os acionistas em dividendos e nem paga imposto por dividendos. Olha que maravilha. Então eles pensam em daqui 3 meses. É assim que age o capitalismo. O capitalismo foi se tornando cada vez pior. E aí você vê, só visa o lucro, não visa o quê? A inovação. A China não age por essa ótica. Por isso a China ganhou e o comunismo venceu. Aí você vê o Marco Rubio. Essa foto foi publicada pelo Eduardo Bolsonaro hoje de manhã, tá? A ele. Foi uma reunião muito produtiva. E a foto com a carinha dos dois aqui. Olha a carinha de bunda do Marco Rubio. A carinha de, caraca, achei que eu ia impor aqui o meu imperialismo e escutei poucas e boas. E aí eles soltaram uma nota conjunta, tá? A nota conjunta. Aí os Estados Unidos, eu pedi para o Grok e para o ChatGPT dizerem, né, pesquisarem, né, e dizer, olha, quantas notas conjuntas os Estados Unidos soltaram com outros países nesse ano, durante o governo Trump, que não é comum. Eles soltaram uma nota conjunta. E isso aconteceu apenas 9 vezes esse ano. 5 foram com a China. O Trump estava tentando aí agradar a China e depois de toda a reunião soltava uma nota conjunta. E aí, uma delas aí é com o Brasil. Então, uma vez por mês, ou menos de uma vez por mês, eles soltam nota conjunta. Se você contar que mais da metade foram para a China, só 4 países tiveram aí notas conjuntas com os Estados Unidos. Um deles é o Brasil agora. E aí, diz aqui a nota conjunta o seguinte, está em inglês, né? Aqui do departamento. Mas a parte engraçada vem aqui em cima, mas eu vou ler aqui a nota. Quem quiser está aqui traduzida para o português do governo do Brasil, porque é uma nota conjunta, então é o mesmo texto, tá? Agora, vou ler aqui hoje o secretário Marco Rubio, o representante do comércio Jameson Greer, não ia estar na reunião, mas no fim esteve, se reuniram com o ministro do Brasil, Mauro Vieira. Mantiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento. O secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes no futuro imediato, ou seja, agora, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunto. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula na primeira oportunidade possível. Aí você vê, que coisa, hein? Mas o Eduardo Bolsonaro não falou que não ia dar em nada, que eles não seriam nem recebidos e tudo mais. Ok, aí piora um pouquinho a situação dele, por quê? Porque aqui está o Marco Antônio Costa, que é um bolsonarista. Aí ele diz isso aqui, ó. Pressão diplomática, o Departamento de Estado dos Estados Unidos acaba de divulgar uma declaração conjunta sobre o encontro do Rubio com o Greer com o Vieira. Aí o Figueiredo comenta em cima. Pensa numa nota que não diz nada. Encontramos, conversamos, foi muito legal e uma hora vamos nos encontrar de novo para conversar mais. Ele queria que a nota dissesse o quê? Na primeira conversa, aí os bolsonaristas, não deu em nada, essa é a narrativa que eles estão tentando colar.
Eles soltaram uma nota conjunta dizendo que foi muito positivo e que vamos conversar. Os Estados Unidos estão de joelhos para o BRICS. De joelhos. Eles estão assim, olha, precisando muito do Brasil. Aí fala que a conversa é positiva e vamos nos encontrar aí num futuro imediato para discutir tudo que a gente falou. Aí, segundo a imprensa, o nome de Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro não foram citados. Os Estados Unidos não quiseram levar à mesa. Porém, tem veículos aí que dizem que o Brasil vai pedir a extradição do Eduardo Bolsonaro. E aí a Globo mostra isso aqui, ó. Vamos lá. Com vocês aí, jornalista da Globo. O Otávio está falando da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que melou o encontro com a Haddad. Eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem, no relato que se tem daquela ida, é que eles chegaram lá e eles passaram, foi uma passagem de dia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente está precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo governo. Eu fiquei nessa dúvida, porque Não conseguiram. a notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não diziam com quem eles tinham se reunido, não dava muito detalhe. Então, agora você dizendo isso, deixa as coisas muito mais claras, né? Tá aí, então, é isso aí que aconteceu. Vou falar pra ele, ó, vaza. Aqui a gente precisa do Brasil por causa da China. Então, vocês, ó, vocês estão achando que a gente vai proteger vocês ou fazer qualquer coisa pra vocês? Não pense nisso. Lembrando, teve lá atrás, isso ainda no comecinho de agosto, no finalzinho de julho, o Haddad estava nos Estados Unidos e ia se encontrar aí com o Griner. E aí o Eduardo Bolsonaro foi lá. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro conseguia fazer o embaixador dos Estados Unidos no Brasil fazer um monte de post, né, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, criticando o governo, criticando o Lula, e aí ele não quis encontrar com o Haddad. Esse era o mais lacaio do Eduardo Bolsonaro que tinha lá. Depois que o Trump encontrou com o Lula na ONU, pararam. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não publica nada desde o dia 30 de setembro. Não publica. Então já faz aí mais de 15 dias que não há publicações. Nada. Parece que não há... tem uma outra coisa, né? 1º de outubro começou o shutdown nos Estados Unidos, então eles estão sem receber. Mas ele fazia a publicação ele mesmo. Agora não publicam, tá? Não publicam nem a nota conjunta, nem nada. Não tem mais ameaças ao Brasil. Que coisa, né? Que coisa. Mas antes do shutdown já tinha parado aí de ter ameaças ao Brasil. Olha só. Que mudança. Aí deu ruim aí pro Eduardo Bolsonaro. Veremos. Capaz aí dele aparecer no Brasil nos próximos dias, porque se ele ficar nos Estados Unidos, ele perde o mandato e vai acabar preso. No Brasil, o mandato ainda o salva. Essa é a diferença. Peça a sua inscrição no canal. Falou!